Mercúrio em Áries no mapa astral costuma influenciar um raciocínio determinado, ágil e competitivo. Os nativos tendem a ter um apreço maior por uma discussão, pois argumento provavelmente é o que não falta. Como geralmente possuem a habilidade de pensar rapidamente, travar batalhas verbais com quem tem este posicionamento e vencer pode ser mais difícil. Essa mente ágil também traz muitas ideias originais para a pessoa. O problema é que também pode fazer com que achem que são superiores intelectualmente, mais inteligentes e sábios do que os outros. A impulsividade mercúrio-ariana. Este é um posicionamento de Mercúrio que pode fazer com que os indivíduos com essa posição tomem decisões apressadas, pois não gostam de esperar. Qualquer coisa que demore pode deixá-los mais impacientes. Como costumam ter um ponto de vista muito pessoal sobre tudo, não curtem muito se submeterem a processos demorados ou frustrantes para resolver as coisas. O lance é agir e tomar logo uma decisão, pois sentem que sabem exatamente o que deve ser feito. Porém, a sua impulsividade significa que nem sempre eles concluem as ideias que iniciam, a não ser que um outro signo ou aspecto em seus mapas atenue um pouco esta tendência. Como o conhecimento é alcançado rapidamente, em uma onda de assimilação rápida, como se toda uma situação se construísse na mente logo de cara, talvez seja necessário frear um pouco a ansiedade em relação à aquisição desses novos conhecimentos ou estados de consciência, pois pode haver impaciência toda vez que as circunstâncias não forem afins à velocidade ou ao uso dessa avidez toda. Mercúrio em Touro no mapa astral. Quem possui Mercúrio em Touro costuma prezar pela praticidade. Tanto seu raciocínio quanto suas decisões são determinados por tudo que tenha uma aplicação prática, material e palpável. Mesmo que não tenham muito brilho ou originalidade, esse extremo bom senso para a praticidade traz comodidade e facilita a vida. Essa habilidade em considerar apenas as coisas de interesse prático proporciona-lhes grande poder de concentração, tanto que podem ignorar perturbações externas como se não existissem. Eles simplesmente não percebem as coisas com as quais não desejam ser incomodados. Porém, essa atitude pode cegá-los para assuntos importantes, que deveriam perceber para seu próprio bem. Aliás, isso tem muito a ver com esta posição de Mercúrio pode oferecer certa habilidade nas artes. Mas, se o planeta estiver fortemente aspectado, pode haver talento para a matemática e para a ciência física, devido à percepção que Touro-Vênus tem sobre a forma e estrutura das coisas, que se transforma em compreensão mental através de Mercúrio. Por conta disso, suas mentes são aguçadas para negócios e eles possuem uma tendência natural para a administração, a arte de ser cabeça dura. Quem tem este posicionamento geralmente é mais lento para formar opiniões, mas, assim que o fazem, relutam em modificá-las. Não gostam de discussões e desarmonia, geralmente lutando somente para proteger a sua segurança e interesses pessoais. Esses interesses pessoais podem ser financeiros ou girarem em torno de sua comodidade. Touro odeia sair da sua zona de conforto. Se Mercúrio estiver sob tensão em Touro, pode haver certa obstinação intelectual, opiniões dogmáticas, materialismo e avareza. A teimosia pode bater forte, fazendo o indivíduo desenvolver um apego excessivo às próprias ideias, convicções e empreendimentos. Passa a ter certeza sobre tudo que pensa. Ele é dono da verdade. Porém, esse posicionamento também pode trazer persistência e sobriedade para alcançar seus objetivos. Pessoas com Mercúrio em Gêmeos tendem a possuir uma intensa curiosidade. Querem saber tudo a respeito de tudo. O problema é que correm o risco de querer aprender muitas coisas ao mesmo tempo, dividindo assim a sua atenção com muita frequência. Isso faz com que não deem continuidade a muitos dos projetos que assumem, ou seja, acabam começando tudo e não finalizando quase nada. Quando esta tendência é levada a extremos, faz com que a pessoa fale sobre vários assuntos, mas não dominando nenhum deles a fundo.
Outro problema pode ser a indecisão, já que para elas é possível considerar qualquer situação a partir de muitos pontos de vista. Assim, costumam mudar de ideia com muita frequência, algo que pode confundir os outros. Por esse motivo, não é raro ganharem a reputação de voláteis ou fogo de palha, uma mente brilhante. Somente Mercúrio em Aquário pode equiparar-se a esta posição no que diz respeito à originalidade mental. As mentes inventivas dos nativos são competentes para descobrir novas e surpreendentes soluções para problemas e situações de emergência. Estas pessoas precisam ter uma boa educação enquanto crescem, para que possam utilizar melhor sua capacidade intelectual. Este posicionamento é comum entre cientistas, matemáticos, profissionais de TI e ciência da computação, secretárias, designers, escritores, repórteres, jornalistas, professores e oradores. Se Mercúrio estiver sob muita tensão em Gêmeos, pode haver conversa incessante sobre assuntos triviais. Este posicionamento no mapa também pode revelar tendência a se desviar de suas metas e perder o foco principal. Justamente o que já falamos sobre querer aprender muito e não se aprofundar em nada, ou começar e não terminar projetos. Já as pessoas com um posicionamento bem desenvolvido de Mercúrio em Gêmeos são capazes de um profundo pensamento lógico e científico. Geralmente são conhecedoras de muitos assuntos e capazes de se comunicar com facilidade, rapidez e precisão, na fala e na escrita. Costumam lidar muito bem com símbolos e quebra-cabeças, e possuindo também um excelente vocabulário, algo que é um dos segredos para se comunicarem e se expressarem tão bem. Muita informação. As pessoas com esse posicionamento possuem um sistema nervoso muito sensível, o que torna mais difícil impedir a entrada de estímulos externos. Toda a conversa e atividade em torno deles são registradas com intensidade e vivacidade em suas mentes. Isso faz com que tenham que lidar com muitos pensamentos e impressões ao mesmo tempo. Sua mente ágil possui a capacidade de registrar duas impressões ou ter dois pensamentos quase que simultaneamente. Contudo, se forem submetidas a ambientes movimentados e complexos durante muito tempo, os seus nervos podem ficar destruídos. Podem surgir cansaço, confusão e irritação. Por isso precisam de períodos de isolamento para se acalmar e concentrar a sua mente. Porém, Mercúrio está em casa no signo de Gêmeos, signo de sua regência natural. Se estiver bem aspectado, o raciocínio puro e lógico pode ser levado à sua expressão mais elevada. Mercúrio em Câncer. Mente influenciada por padrões emocionais profundamente enraizados. Todo o passado tende a ser importante. As experiências de vida são importantes para criar estas raízes e se sentir mais seguro. Desejos inconscientes podem fazer com que a pessoa observe alguns fatos e ignore outros, o que pode resultar em preconceitos e interferência no raciocínio lógico ou objetivo. Às vezes, se Mercúrio estiver sob muita tensão, os nativos podem se utilizar de certa falsidade sem perceber, de forma inconsciente. Este posicionamento também indica boa memória, devido à intensidade emocional associada aos pensamentos. Há também tendência a absorver muita informação sem perceberem. Na verdade, grande parte do processo mental ocorre em um nível inconsciente. O indivíduo acaba aprendendo coisas mesmo que não preste muita atenção. A sutileza das influências. Indivíduos com Mercúrio em Câncer podem ser mais influenciáveis, com mais facilidade para absorver atitudes e opiniões dos que os cercam com mais facilidade. Seu pensamento pode ser influenciado tanto para o lado emocional quanto para assuntos mais cotidianos. Com o posicionamento sob tensão, o indivíduo pode se tornar um religioso fervoroso ou nacionalista extremo, por exemplo, podendo mudar de opinião constantemente por conta da influência de outros. Como podem ser bastante sensíveis,
Tendem a acreditar que tudo o que é feito ou dito no seu ambiente é especificamente dirigido a eles. Trabalhar essa tendência é importante para que desenvolvam suas próprias opiniões e não achem que servem de alvo constante para outras pessoas. O lar, a vida íntima e o senso de pertencimento. Quem tem Mercúrio em Câncer no mapa pode pensar bastante em suas raízes, pois existe um desejo por laços familiares herdado de Câncer. Não precisa ser necessariamente família de sangue. Basta serem pessoas que passem essa sensação de pertencer a uma família. Curtem bastante a tranquilidade doméstica e familiar. Essa posição também pode trazer uma considerável habilidade para os negócios. Assuntos domésticos e relacionados a alimentos e produtos de consumo, além de bens imobiliários, também são favorecidos. Mercúrio em Leão. No mapa astral, indica uma mente que possui uma vontade forte e um propósito firme. Pessoas com esta posição são capazes de manter um foco incrível em qualquer coisa que queiram. Sua capacidade de concentração lhes confere bastante energia e força de vontade. Geralmente, gostam de ser consideradas autoridades nas áreas em que escolheram atuar e são ajudadas pelo seu discurso dramático, mas convincente. Porém, se levada a extremos, essa inclinação pode criar um excessivo orgulho intelectual e certa arrogância. Eu confio no meu taco. A autoconfiança intelectual indicada por Mercúrio em Leão favorece uma atitude positiva para enfrentar e solucionar problemas. Contudo, pode haver uma tendência para lidar com as coisas em termos gerais, mais amplos, ignorando os detalhes. Indivíduos com esse posicionamento também podem ignorar as coisas que não se relacionam com seu foco de interesse imediato. Como Leão é um signo fixo, as opiniões são formadas lentamente e modificadas com relutância. Algumas vezes podem achar que estão ajudando alguém, mesmo se na verdade estiverem atrapalhando. Porém, sempre acham que estão fazendo o bem. Seus planejamentos e projetos raramente são deixados de lado. Persistentes, sempre acreditam e insistem, mesmo se todo mundo abandonar o barco. Essa característica, aliada à sua criatividade, organização e liderança, lhes oferece grande capacidade executiva. Há também habilidade para o ensino e o trabalho no desenvolvimento intelectual de crianças. Teatro, investimentos, eventos, educação, fotografia e outras atividades artísticas são prováveis áreas de interesse. Mercúrio em Virgem. No mapa astral, está no signo de sua regência, uma posição que indica uma mente analítica, com grande habilidade de raciocínio prático. Quem tem este posicionamento no mapa insiste numa precisão exata e apurada, que pode até parecer chata para outras pessoas. Exigem ambientes organizados, métodos e procedimentos eficientes, especialmente na sua área de trabalho. Esta é a melhor posição de Mercúrio para a pesquisa científica detalhada. Sucesso e excelência no serviço. Ao contrário de Mercúrio em Gêmeos, que se preocupa com a ideia pura e simples, em seu próprio benefício, Mercúrio em Virgem está principalmente interessado em ideias que possuam uma aplicação prática para obter status e sucesso financeiro. As pessoas com esta posição podem ser voltadas ao trabalho e execução de tarefas, preferindo não perder tempo com coisas que consideram inúteis. Porém, costumam atingir o sucesso profissional e financeiro apenas quando adquirirem uma boa educação, conhecimento e habilidades especializadas, nos mínimos detalhes. O interesse pela gramática e a competência nessa área podem torná-las excelentes em seu discurso e sua escrita. Também pode ser mais fácil ser influentes em outros idiomas. Geralmente, ao dominarem a escrita de qualquer língua, indivíduos com esse posicionamento
insistirão no uso adequado da gramática, da ortografia e da pontuação, cortesia do desejo por perfeccionismo do signo de Virgem. Por conta disso, podem ser excelentes tradutores, revisores, jornalistas e correspondentes. Enfim, qualquer atividade que precisar do idioma escrito de forma correta. Porém, ao contrário de Mercúrio em Leão, eles podem perder de vista as questões mais importantes devido à preocupação excessiva com detalhes. Assuntos sobre medicina, dieta e higiene, matemática e trabalhos que exijam precisão e detalhamento também costumam atrair sua atenção. Ter Mercúrio em Libra no mapa astral indica uma mente preocupada com as relações humanas. São pessoas com intensa curiosidade a respeito dos padrões de pensamento e comportamento alheio. Mercúrio é um dos planetas mais influentes no mapa astral e desempenha um papel fundamental na forma como uma pessoa se comunica, pensa e processa informações. Ele representa a mente, a comunicação, a inteligência e o estilo de pensamento de uma pessoa. Libra, por sua vez, é um signo que tem como característica a busca de equilíbrio, harmonia e justiça. Assim, quem tem Mercúrio em Libra no mapa astral apresenta uma comunicação caracterizada pela busca da harmonia e do equilíbrio. Geralmente, são pessoas diplomáticas, encantadoras e que têm uma habilidade natural para se expressar de maneira gentil e cortês. Elas valorizam a cooperação e procuram manter relacionamentos harmoniosos com os outros. A influência de Mercúrio em Libra também se estende ao seu estilo de pensamento, que é frequentemente ponderado e considerado. Essas pessoas são objetivas e têm a capacidade de avaliar todas as perspectivas antes de tomar uma decisão. Elas são justas e buscam a equidade em suas interações e decisões. Quando uma pessoa tem Mercúrio em Libra no mapa astral, ela vai sempre considerar e se preocupar com as relações humanas, além de sentir curiosidade a respeito dos padrões de pensamento e comportamento dos outros. Isso faz com que se sintam atraídas por áreas como recursos humanos, psicologia, sociologia, além de outras atividades como astrologia, relações públicas e direito. Vem saber mais sobre a influência desse planeta em Libra. O que significa Mercúrio em Libra? Pessoas com este posicionamento acham essencial que seus relacionamentos tenham boa comunicação e alegria e preferem trabalhar em parceria intelectual com os outros. Geralmente, comunicam-se com facilidade devido ao seu interesse pelo que os outros pensam. Pessoas mais superficiais com Mercúrio em Libra podem não ter firmeza em suas convicções. Isso ocorre porque tendem a concordar com seus companheiros, visando obter popularidade e aceitação. Além disso, a estética desempenha um papel importante na forma como essas pessoas se comunicam e pensam. Elas têm uma apreciação pelo belo e valorizam a elegância em sua expressão verbal e escrita. Muitas vezes, têm um talento para a arte e a criatividade. No entanto, é importante notar que a influência de Mercúrio em Libra pode torná-los indecisos, uma vez que buscam agradar a todos e podem ter dificuldade em tomar decisões rápidas. Além disso, podem evitar confrontos e serem relutantes em expressar opiniões discordantes. Em resumo, quem tem Mercúrio em Libra no mapa astral é um comunicador habilidoso, diplomático e charmoso, que valoriza a harmonia e a estética em suas interações e decisões. Eles são justos e objetivos em sua abordagem, buscando sempre manter relacionamentos equilibrados e cooperativos. No entanto, podem enfrentar desafios ao tomar decisões rápidas e confrontar conflitos. Mercúrio em Escorpião. Mente intuitiva e capaz de profundos insights.
A percepção das pessoas com Mercúrio em Escorpião pode levar ao exame crítico das motivações humanas. Eles consideram as coisas com precisão, mas não necessariamente com compaixão. Às vezes usam uma linguagem agressiva, pois tendem a se recusar a medir as palavras e acabarem magoando os sentimentos dos outros sem querer. Ou dizem exatamente o que pensam ou permanecem em silêncio. Fazem planos em segredo e os comunicam apenas quando, e se isso servir para cumprir seu objetivo final. Se Mercúrio estiver sob tensão em Escorpião, podem existir motivações ocultas e muita esperteza para enganar os outros nestes planos. Contudo, como podem ser influenciados por fortes fatores emocionais, são mais objetivos em seus planos quando não estão pessoalmente envolvidos com suas vítimas. Sua determinação e grande engenhosidade permitem que superem obstáculos que outros considerariam insuperáveis. Uma mente de detetive. Indivíduos com Mercúrio no signo de Escorpião são bons detetives, investigadores e pesquisadores, cortesia de sua mente analítica e curiosidade aguçada. Parece que precisam saber sempre de tudo, mas raramente revelam muito sobre eles mesmos. Em pessoas mais evoluídas, há uma habilidade científica que se origina da sua necessidade de saber como tudo funciona, entendendo os processos fundamentais de transformação. Se Mercúrio estiver sob tensão neste signo, sua mente investigativa pode ficar mais focada e preocupada com sexo ou constantes desejos de fusão e controle sobre os outros. Essa tensão pode fazer com que, também, desconfiem das pessoas com mais facilidade. Nos relacionamentos, isso é um prato cheio para ciúmes e possessividade. Para alcançar a verdade tão almejada por Escorpião, pode ser preciso saber equilibrar sua energia, tendo mais confiança e serenidade. Mercúrio em Sagitário indica uma mente preocupada com a codificação da mente a nível mais amplo, seja na forma de uma maior espiritualidade, religião, filosofia ou outros aspectos mais elevados do ser humano. Em Sagitário, Mercúrio está no signo de seu exílio e se manifesta com maior preocupação pelas atitudes do que pelos fatos. O resultado disso muitas vezes é construtivo, proporcionando um entendimento mais claro sobre as motivações sociais das pessoas e suas ações. Entretanto, os nativos podem não perceber a verdade se não prestarem suficiente atenção à informação detalhada, base de todo pensamento lógico. Devemos lembrar que Sagitário está em oposição a Gêmeos e em quadratura com Virgem, os signos regidos por Mercúrio. Não é que seja um posicionamento ilógico por estar distante de seu domicílio, apenas não gosta de se preocupar com coisas muito triviais, com as banalidades que a maioria das pessoas com posicionamentos diferentes focam em seu dia a dia. É um posicionamento muito bom de Mercúrio que faz com que os nativos enxerguem o panorama completo das coisas, além de fazê-los se comunicar com mais sinceridade e bom humor. Pessoas com esse posicionamento podem ter insights quase que proféticos. Isso porque a sua preocupação com as atitudes lhes permite compreender as informações que serão importantes para todos. Desse modo, podem quase prever um destino coletivo. Eu falo o que penso. Com esta posição de Mercúrio, o discurso é direto. Costumam dizer exatamente aquilo que pensam a respeito de algo. Exigem liberdade intelectual, porém, as suas ideias raramente divergem dos conceitos tradicionais ou da moral social vigente. Assim, geralmente são pessoas respeitadas na comunidade. Mas, se o conformismo social for levado muito longe, pode conduzir à hipocrisia, pois os seus padrões morais talvez não sejam melhores do que outras normas socialmente aceitáveis. Em algum momento, percebem que uma atitude não está necessariamente correta, simplesmente
porque é popular ou dominante. Nesse momento, qualquer conformismo que tenham pode acabar, e uma consciência mais profunda pode ganhar notoriedade. Autoridade intelectual. Indivíduos com essa posição geralmente desejam ingressar em instituições de aprendizado superior ou de controle social. Não é raro vê-los em universidades, igrejas, doutrinas filosóficas e órgãos do governo. Seu objetivo é obter autoridade intelectual. Gostam de se considerar exemplos da consciência e da verdade. Porém, se são ou não, depende dos aspectos formados com Mercúrio e de sua experiência de vida. Tendem a pregar sermões e dar opiniões extensas sobre coisas que considerem óbvias para si, mas que podem não ser tão claras para os outros. Com isso, correm o risco de se tornarem pretensiosos aos olhos das outras pessoas. Às vezes, existe uma preocupação com metas distantes e ideais mais elevados, que pode levar os nativos a não perceberem o que está sob seus narizes. Como compreensão e tolerância são características do signo de Sagitário, pessoas com essa posição em seu mapa devem aprender que nem sempre são detentoras da verdade e é preciso, ao menos, escutar mais as pessoas, ou ensinar de uma forma mais amena ou efetiva. Pessoas com Mercúrio em Capricórnio têm uma mente ambiciosa, perspicaz, prática, organizada e preocupada em obter status por intermédio de realizações materiais. Mercúrio no mapa astral tem a ver com a forma como uma pessoa usa sua mente, da comunicação às habilidades, passando por ambições e formas de aprender. Capricórnio, por sua vez, é um signo de terra, conhecido pela persistência, disciplina, determinação e cautela. Assim, quando uma pessoa tem Mercúrio em Capricórnio, existe a indicação de uma mente ambiciosa, perspicaz, prática, organizada e preocupada em obter status por intermédio de realizações materiais. Saiba mais sobre essa influência em Capricórnio. Como é uma pessoa com Mercúrio em Capricórnio? Pessoas com Mercúrio em Capricórnio têm grande concentração e boa organização. Sendo mais metódicas nos pensamentos e atitudes, também contam com a habilidade de fazer uma coisa de cada vez, com dedicação. O seu processo de raciocínio é meticuloso, porém não necessariamente original. Sua paciência e disciplina costumam resultar em habilidade matemática, que pode ser utilizada como vocação profissional para assumir carreiras relacionadas aos negócios ou à ciência. Mercúrio em Capricórnio também pode proporcionar boa capacidade administrativa. A energia de Mercúrio em Capricórnio. Uma vez que Capricórnio é um signo de terra, tende a considerar importante apenas as ideias que tiverem valor prático, sendo mais realistas do que idealistas na abordagem de seus objetivos. Costumam avaliar as coisas pelo que são e não se iludem facilmente. A energia capricorniana traz força para superar qualquer obstáculo. Quando aliada à sua experiência de vida, faz com que persigam o que querem com segurança e eficiência. Porém, talvez precisem refletir mais se realmente os fins justificam os meios. O que significa ter Mercúrio em Capricórnio? Na prática, ter Mercúrio em Capricórnio significa uma tendência a passar por processos tradicionais de educação, como um meio de atingir metas profissionais e melhorar o status financeiro e social. Pessoas com este posicionamento no mapa astral costumam ter ideias políticas e sociais mais conservadoras e defendem a ordem estabelecida,
respeitam as crenças e tradições que provaram a sua utilidade através do tempo. Por isso, tendem a cultivar disciplina, ordem e autoridade, e entendem com mais facilidade que é necessário respeitar uma estrutura social, vivendo de maneira organizada e responsável. Desafios para quem tem Mercúrio em Capricórnio. Por serem indivíduos com percepção aguçada, tudo que é prático está no radar deles. Acontece que há o perigo de que a sua seriedade e disciplina mental os deixem inflexíveis, além de afetar o seu humor, ficando sérios demais. Se o Mercúrio estiver sob um aspecto de tensão em Capricórnio, ou seja, em quadratura ou oposição com outro astro, a ambição material pode levar à avareza e à tendência de usar as pessoas para atingir seus objetivos. Ou seja, a busca pelo status pode fazer com que não tenham consideração pelos outros, pois acabam se preocupando mais com o que podem obter. Mercúrio em Aquário. No mapa astral, indica uma mente mais aberta a novas experiências. A capacidade de trazer os fatos à luz da verdade de maneira impessoal oferece uma mente confiável, não preconceituosa e objetiva. Para as pessoas com esta posição, a verdade deve vir em primeiro lugar. Elas não se interessam muito por ideias tradicionais ou socialmente aceitas se essas forem incompatíveis com os fatos. Se querem fazer, fazem. Se querem experimentar, experimentam. Liberdade geralmente vem sempre na frente em seus pensamentos. Aqui está o segredo da sua originalidade. Devido à sua objetividade impessoal, estas pessoas não se surpreendem facilmente com nada que possam ver ou experimentar. Assim, podem aceitar coisas que outros considerariam amedrontadoras ou incompreensíveis. Mente aberta e universal. Mercúrio em Aquário está em sua exaltação. Consequentemente, quem tem essa posição em seu mapa possui uma melhor capacidade em entender que a razão existe como um padrão da mente universal, da qual a mente individual é apenas uma engrenagem menor. Assim, manifestam sua intuição de maneira mais elevada, pois se comunicam com uma mente coletiva mais ampla, que transcende o ego individual. A capacidade que esses nativos possuem para experimentar as coisas pode ser tão intensa que pode ultrapassar os 5 sentidos. Como Aquário é um signo fixo, a energia mental das pessoas com esse posicionamento é estabilizada, mais concentrada, e isso permite que elas acessem prontamente qualquer ideia que esteja em sua consciência. Alguns podem perceber a própria mente como um campo de energia e o seu conteúdo como padrões desta mesma energia são quase como telepatas. Sou mais humanitário. Possuem um entendimento mais científico sobre tudo que é material e veem a realidade no nível microcósmico. Um padrão de impulsos energéticos em movimento. Poder ver as coisas em termos mais amplos favorece o humanitarismo e a preocupação com o desenvolvimento evolutivo da humanidade. É uma excelente posição para a astrologia e todas as formas de estudos sobre o oculto. Quem tem esta posição de Mercúrio geralmente gosta de estar com outras pessoas. Assim, envolvem-se em trabalhos de grupo ou de organizações e buscam estímulo mental/intelectual em suas amizades. O senso comunitário de Aquário, junto com sua clareza para entender o universo, faz com que indivíduos com este posicionamento busquem a coletividade, desejando de forma subconsciente que todos se unam em prol de um bem comum. Mercúrio em Peixes no mapa astral indica uma imaginação mais ativa e uma capacidade quase fotográfica para visualizar pensamentos e lembranças. As pessoas com esta posição tendem a ser muito intuitivas, usando quase telepatia para se comunicar com quem é mais íntimo. O problema
é que elas podem acabar se influenciando também por sugestões subliminares, uma vez que inconscientemente se sintonizam com os pensamentos e o estado de espírito de quem as cercam. Chegam mais facilmente a conclusões não por meio do raciocínio lógico e concreto, mas baseadas em uma abstração e intuição quase inconscientes. Aprendem mais por estímulos externos, com tudo o que acontece ao seu redor, do que trancados em uma sala de aula. Se Mercúrio estiver sob tensão em Peixes, a mente correrá o perigo de ficar presa a lembranças, a ponto de distorcer a percepção da realidade. A imaginação também pode se tornar mais sombria. O indivíduo talvez fique sensível demais, podendo achar que qualquer comentário a seu respeito é uma crítica pessoal. Talvez precise aprender a se tomar mais impessoal em seu raciocínio e na percepção da realidade. E nisso, esta posição é semelhante a Mercúrio em Câncer. Total empatia. A compreensão também é um tema em evidência. Muitos, além de imaginarem, conseguem até sentir como é estar na situação de outra pessoa, seja porque já estiveram em situações semelhantes, seja por cortesia de sua imensa empatia. O signo de Peixes é como uma esponja, absorvendo tudo de bom ou ruim que acontece ao seu redor. Por conta disso, pessoas com essa posição podem ter suas emoções facilmente manipuladas, sendo enganadas ou exploradas se não prestarem mais atenção. Por isso é sempre bom se cercar de gente legal e amiga, além de procurar ambientes com boa energia. No mundo da Lua, Peixes é um signo mutável e suas emoções instáveis podem provocar hesitação no raciocínio, nas decisões e na comunicação, havendo tendência a sonhar acordado e devanear. Sua imaginação criativa confere uma mente ativa, mas também abre portas para momentos de distração. Não é raro embarcar em viagens particulares, se isolando do mundo real. O fato de gostarem de ser reservados e guardarem para si os seus pensamentos pode resultar em timidez e isolamento. Pode ser uma boa tentar se expressar mais em seus relacionamentos pessoais, evitando ficar sempre mergulhado em suas próprias fantasias. Devido à extrema sensibilidade e imaginação de Mercúrio em Peixes, há uma grande veia artística nesta posição. Muitos podem se tornar atores, desenhistas, escritores, poetas, músicos ou seguir qualquer outra manifestação de arte, sendo até mesmo programadores de software e games, pois este também é um posicionamento que confere uma intelectualidade mais abstrata e que entende o caos com maior facilidade. Linguagens de programação, por exemplo, por mais lógica que possam utilizar em suas funções, têm uma certa abstração, uma hierarquização e complexidade muito subjetivas em seus conceitos maiores e agrupamento de dados, algo que pode ser interessante e sedutor para quem tem esta posição de Mercúrio,